Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre 4,5 milhões de reais que podem entrar nos cofres rubro-negros. Quero falar também sobre a movimentação na Europa, o jogo de xadrez que vem sendo desenhado na Europa para a contratação do lateral Wesley e a preferência do Wesley por algum time, por algum país, por alguma região para ele poder morar lá. Também quero falar com vocês a respeito do Gerson e por que está rolando tanta treta para a renovação do contrato do Gerson. Tem olho grande do pai do Gerson, sim, e eu vou explicar para vocês o porquê que o Mengão Queridão agora. Viram aí, né? O Flamengo vai jogar em vários campeonatos, não perde. Para poder não perder o Mengão Queridão, não perde essa dica para não perder o Mengão Queridão em nenhum canal. Vai por mim. Nação, é o seguinte, hoje o técnico contratado por José Boto, Nuno Campos, vai assumir a equipe sub-20 e o Kleber dos Santos deve ter oficializado a sua demissão do Flamengo. Kleber dos Santos não era treinador em nenhuma categoria no futebol desde 2014. O ano passado ele foi contratado pelo Flamengo através do departamento de futebol do Marcos Braz, e então ele voltou a ser treinador. Teve a oportunidade de começar o Campeonato Carioca com uma mescla de jogadores do Sub-20 e alguns profissionais que não seriam utilizados pelo Felipe Luiz, e foi um vexame total. Conseguiu se reerguer vencendo a Libertadores da América, mas nem assim o Flamengo deve permanecer com o Kleber dos Santos, que deve ser dispensado nas próximas horas. Nuno Campos começa um trabalho agora para deixar a equipe do Sub-20 da maneira que Felipe Luiz quer que ela jogue. Ou seja, o Sub-20 vai seguir todas as diretrizes da equipe profissional. Para na hora que o Felipe Luiz precisar pinçar alguém do Sub-20, o Felipe Luiz já trazer o atleta jogando e sabendo como ele precisaria se comportar e atuar jogando nos profissionais da equipe principal. Lembrem-se que ontem eu trouxe a informação para vocês que o Flamengo espera aumentar o número de jogadores do seu elenco. Isso não quer dizer que o Flamengo vá ao mercado contratar todos os 10, 9, 11 jogadores necessários para se ter um elenco para a disputa de 80 jogos. Não. O Flamengo pode aproveitar muitos atletas da base. Aliás, é a ideia do Felipe Luiz aproveitar garotos da base. Muitas pessoas ficam bravas. Pô, Fabrício, o Flamengo aproveita muito pouco a sua base, poderia aproveitar mais e tal. É verdade, a gente poderia ter uma base muito mais aproveitável. Acontece que não é só o Flamengo que deseja vender. Quando um jogador é acima da média e rapidamente é notado pelos holofotes internacionais, as propostas que chegam são propostas que o Flamengo não pode recusar. Não tem como recusar. Não é só o Flamengo, não. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, todo mundo que forma jogadores acaba tendo que vender os jogadores à base rápido por causa do assédio que vem de fora. Sem contar que a molecada hoje está querendo jogar em qualquer clube. Na década de 90, 80, os caras queriam sair para grandes clubes europeus. Hoje não. Hoje, qualquer clube europeu seduz um atleta. Então, já vem da vontade do jogador sair também. Por isso, o Flamengo não consegue segurar seus grandes jogadores que brilham na base. Não dá nem tempo do cara maturar. O caso do Lohan e do Matheus Gonçalves, por exemplo, são casos extraordinários, que o Flamengo vem conseguindo aproveitá-los, ainda que sejam muito novos, na equipe principal. Mas daqui a pouquinho, com 3, 4 meses jogando no profissional, já vai aparecer um clube ou outro para tomar esses atletas do Flamengo. Então não é só o clube que tem vontade de formar e vender. Tem a vontade do atleta e o assédio muito poderoso dos europeus, agora de outros mercados emergentes, como a Arábia Saudita, como a China, entre outros mercados, que seduzem os atletas por conta da bufunfa que eles podem pagar. Então, Nuno Campos assume basicamente como um auxiliar do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz vai continuar ditando as regras no futebol profissional e no sub-20 também. Bom, eu vou falar de Felipe Luiz, mas antes eu quero falar de Carlinhos. O Flamengo emprestou o Carlinhos ao Vitória, que ontem se sagrou vice-campeão baiano, perdendo para a equipe do Bahia do técnico Rogério Ceni, com um valor fixado do seu passe em 4,5 milhões de reais. Como curiosidade, para alguns que achavam que o Carlinhos poderia render no Flamengo,
No Vitória, o Carlinhos tem passado de forma bem discreta, com média de 0,25 gols por jogo, uma média baixíssima, uma média mais baixa de que a do Paulo Guerreiro na sua pior fase pelo Flamengo. Na pior fase do Gabigol, por exemplo, ele atingia 0,27, 0,28 gols por jogo. Para vocês terem uma ideia, em 12 jogos pelo Vitória, o Carlinhos fez apenas 3 gols. Então, é muito pequena a produtividade do Carlinhos se a gente pensar nele como um jogador para o Flamengo. Para o Vitória, talvez ele esteja dando os frutos que a equipe rubro-negra baiana precisa. Bom, acontece que para o Vitória ficar com o Carlinhos, o Vitória ou paga à vista ou dá as garantias que o Flamengo exige para o negócio funcionar. Senão o Carlinhos, ao término do empréstimo, pode voltar ao Flamengo sim. O BAP já falou, ele prefere receber 4 milhões à vista do que 5 milhões parcelados. O Flamengo não vai dar desconto para ninguém, do jeito que negociou, tem que firmar o contrato nos moldes que o Flamengo pediu. Cá para nós, 4,5 milhões de reais para o Vitória não é uma grana muito grande. O Vitória não deve ter problema em ficar com o Carlinhos, se avaliar que o Carlinhos deve ficar por lá. Agora eu vou falar de seleção brasileira e vou falar também de Wesley e de Filipe Luiz. E aí eu preciso muito da sua atenção e do seu comentário, tá? Pessoal, vamos lá. O Dorival Júnior, ele tá numa corda bambíssima na seleção brasileira, tá? Se não fosse o gol salvador do Vinícius Júnior no finalzinho do jogo passado, o empate do Brasil com a Colômbia já praticamente decretaria a saída de Dorival Júnior da seleção canarinho. Acontece que o Vinícius fez o gol, o Brasil venceu e isso deu uma sobrevida a Dorival Júnior. Amanhã, o Brasil vai enfrentar a toda poderosa Argentina, que foi ao Campo Centenário do Uruguai e derrotou a equipe do Uruguai de Marcelo Bielsa, de Valverde, de Darwin Nunes, de Arrascaeta, de Varela e de La Cruz por 1-0. Mesmo sem o Messi, os caras venceram com um golaço do Thiago Almada e amanhã nós teremos o clássico dos clássicos na América do Sul, Brasil e Argentina. Para esse jogo, Dorival Júnior, que não é bobo nem nada, vai promover algumas mudanças na equipe, mas a principal e a que mais interessa a gente é a lateral direita. O Wesley será o titular da lateral direita porque ganhou a condição de titular sobre o Wanderson, lateral direito do Mônaco, e vai iniciar a partida amanhã. O Dorival espera que o Wesley possa fazer jogadas ofensivas capazes de dar mais opções a Rafinha, a Vinícius Júnior, a Rodrigo, aos atacantes da seleção brasileira. Caso a seleção brasileira amanhã perca para a Argentina, o Dorival Júnior vai ter o seu nome na berlinda e os caras já estão pensando em substituí-lo. Se o Brasil perder de forma acachapante, 2-3-0, aí o Dorival cai certamente. Caso o empate, ainda assim, até mesmo com uma vitória magra, um empate ou uma vitória magra, já tem gente dentro da CBF, gente cascuda, gente grande, querendo a troca. A imprensa paulista não perdeu tempo e os caras já estão implorando por Filipe Luiz na seleção brasileira, mas é implorando mesmo. Agora, se vocês pensam que os caras querem o Filipe Luiz na seleção brasileira por conta daquilo que o Filipe Luiz é hoje como treinador e ainda pode ser, vocês se enganam. Os caras querem o Filipe Luiz na seleção brasileira para destruir o projeto do Flamengo. Isso é óbvio. Com o Filipe Luiz, o Flamengo hoje é o time a ser batido. Um jogadorzinho do Botafogo falou que era o Botafogo é o time a ser batido, mas não é nada não, tá? Até porque o Flamengo já bateu. O time a ser batido em 2025 continua sendo o Clube de Regatas do Flamengo depois do Palmeiras. Com o Filipe Luiz, o Flamengo tem uma sinergia muito grande. E eu digo sinergia mesmo, porque não é só uma questão de tático, de planejamento tático, de obediência tática, não. É uma sinergia que envolve tanto a parte tática quanto a parte de dedicação dos atletas, a emoção dos atletas, a vontade dos atletas de correr pelo Felipe, a união dos jogadores. O filho do Bruno Henrique fez aniversário agora, o mais novinho. Estavam praticamente todo o elenco rubro-negro na festa, junto com o Filipe Luiz. Então, há uma união em torno do Filipe Luiz muito grande. E a gente sabe muito bem que quando a equipe pensa como seu treinador, e o seu treinador é um bom treinador, é um excelente treinador, como é o caso do Felipe, dificilmente essa equipe é abatida nos campeonatos que disputam. Então,
Os paulistas já estão armando a arapuca, já tem muita gente pedindo Felipe Luiz na seleção brasileira e hoje o lance é torcer pelo Brasil. Torcer pela seleção canarinho para que os caras atropelem a Argentina, para que o Dorival fixe na seleção brasileira e a gente não tenha mais problemas de Felipe Luiz chegando lá. A ideia é torcer para o Brasil ganhar, para o Flamengo ficar em paz. A Fabrício, eu duvido que o Felipe Luiz vá para a seleção. Eu não duvido de absolutamente nada no futebol. Eu espero que nem proposta haja para o Felipe Luiz. E você, o que vocês acham? Porque uma coisa é ser clubista e achar que o Flamengo está acima de tudo. Tá para nós que somos rubro-negros. Para os profissionais, não. Então, dependendo da proposta que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, fizer ao Felipe, pode ser que ele saia assim, gente, tá? Então, vamos torcer para o Brasil ganhar. Para o Brasil ganhar e ganhar de muito. Que aí o Dorival fica quieto lá. Dorival é uma boa pessoa. Nós já tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ele. Sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Torço pelo Dorival na seleção. Até para o Felipe Luiz ficar quieto aqui. Agora, se não, vamos procurar o Jorge Jesus. Né? O Jorge Jesus merecia uma oportunidade. Aliás, lá em Portugal, já estão falando em convidar o Jorge Jesus para a seleção portuguesa. Estão pedindo o Jorge Jesus na seleção portuguesa. Então, Edinaldo, abre o olho e corre. Se quiser trocar o Dorival, nome certo. Jorge Jesus. Se não for o Jorge Jesus, Abel Ferreira faz um trabalho maravilhoso no Palmeiras. Convida o cara. Tem o Ramon Dias, do Corinthians, que também faz um trabalho excepcional. Pode convidar. Tem o Rogério Ceni, acabou de ser campeão, velho. Convido o Rogério Ceni para a seleção brasileira. Renato Gaúcho tá de bobeira no mercado e é um cara que gosta de lidar com estrelas, sabe lidar com estrelas. Tem muita opção. Deixa o meu Mengão quieto. Tô certo ou tô errado, pessoal? Bom, falando em seleção, a gente precisa falar também do Wesley, né? Vai ser titular amanhã. A família dele tá toda deliciada com a questão do Wesley, tá voando esse ano, tá com a cabecinha boa, cuidando da filhinha, cuidando da companheira. Não tem coisa melhor para um homem, né? E ele ainda vai crescer muito na carreira. Tivemos algumas reviravoltas no caso do Wesley, com interesses de clubes europeus, e os próximos meses podem determinar ainda mais reviravoltas. Por exemplo, o Barcelona já tinha se comprometido a mandar o Deco aqui para o Brasil para poder se alinhar pelo Wesley. Mas os caras vão fazendo reunião, os caras acabaram mudando de ideia. E hoje o técnico Hans Flick prefere que eles vão atrás, por exemplo, do Wanderson, que vai ser reserva do Wesley amanhã. Por quê? Porque a ideia é ter um lateral direito com experiência já na Europa, com experiência em campeonatos europeus. Então eles veem em Wanderson uma oportunidade melhor do que a do Wesley. Já o Real Madrid vem negociando de longe, vem observando, monitorando de longe o Trent Alexander-Arnold, lateral direito do Liverpool. Aos 25 anos, há quem diga, inclusive, que o Arnold já assinou um pré-contrato com o Real, situação que não é confirmada por fontes próximas ao Real Madrid e próximas ao jogador também. A vantagem do Arnold sobre o Wesley é que o Arnold pode atuar também na zaga. E essa situação de polivalência do Arnold encanta Florentino Pérez e o Carlo Ancelotti, que também vê com bons olhos a contratação do Wesley, mas preferem hoje a contratação do lesionado Alexander-Arnold do Liverpool. Caso o Alexander-Arnold realmente feche com o Real Madrid, a porta que vai se abrir para o Wesley é a do Liverpool e provavelmente a do Mônaco também. Porque se o Wanderson for para a equipe do Barcelona, o Mônaco pode ver no Wesley a oportunidade de encaixá-lo na equipe francesa. Vale lembrar que nós temos um dirigente brasileiro que saiu do Red Bull Bragantino para comandar o futebol do Mônaco, que é o Thiago Escuro, profissional que eu cansei de pedir no Flamengo, mas com o Zé Boto hoje a gente está melhor. Então o conhecimento do Thiago em cima do futebol do Wesley também pode ser utilizado para levar o Wesley para o Mônaco. Não é aquilo que o Wesley pretende. O Wesley não pretende nem ir para a Inglaterra, nem ir para a França. Nem Liverpool, nem o Mônaco são os alvos do Wesley. O Wesley gostaria de jogar na Espanha. Os dois principais empresários do Wesley, o Sávio e o Marlon, passaram muito tempo jogando na Espanha. O Sávio jogando na equipe do Real e depois na equipe do La Coruña,
e o Marlon foi jogador do Atlético de Madrid. E ambos falam muito bem das cidades espanholas para o Wesley, que sonha em levar sua esposa e sua filhinha para morar em algum lugar, ou em Barcelona, ou em Madrid, mas morar lá na Espanha. Só que, do jeito que vem se desenhando agora o mercado europeu e pelas especulações que vêm sendo ditas na imprensa europeia, nem Barcelona, nem Real Madrid devem ir atrás do Wesley. E daí, a melhor opção para o nosso camisa 43 fica sendo a Inglaterra. Liverpool e Arsenal podem ser os grandes clubes a tentarem a contratação do Wesley. Eu venho dizendo para vocês que eu não acredito que o Wesley jogue o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. Nem a família do Wesley acredita que ele jogue o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo, devido à quantidade de sondagens que os seus empresários vêm recebendo. Esclarecendo um pouquinho sobre o Gerson, tá? O que o Flamengo ofereceu para o Gerson, pessoal, aumentaria o salário dele em 50%. Deixaria ele com um salário altíssimo. Entretanto, o pai do Gerson não concordou, porque ele ficaria com um salário abaixo do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Michael. Claro, o caso do Michael é um caso à parte, porque o Michael tem as luvas embutidas no salário, que faz o salário dele ser mais alto. Mas o que o pai do Gerson gostaria é que o Gerson hoje fosse o maior salário do Flamengo. E isso não sendo possível, ele não fechou o acordo com o Flamengo ainda. Então é essa a situação. O pai do Gerson acha que o principal jogador do Flamengo hoje é o camisa número 8, até por ser capitão, e quer que ele tenha o maior salário do elenco. O Bruno Henrique ganha só de salário ali, questão de 2 milhões de reais, o Arrascaeta bem próximo disso também, e com a renovação o Gerson iria para 1,5 milhão. E isso para o pai do Gerson é impensável. Vale lembrar que o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. Se chorar muito, o Flamengo poderia deixar para renovar mais perto do término do contrato e talvez nem essa valorização o Gerson receba. Fontes internas que eu tenho acesso no Flamengo dizem que o pai do Gerson deve ceder um pouquinho, o Flamengo deve ceder um pouquinho e os caras devem acabar fechando nos próximos dias aí a renovação contratual do Gerson. Vamos seguir acompanhando, vamos ver no que vai dar. E Jorginho, gente, essa história que vai olhar com um, vai olhar com outro, nada. Deve se tornar jogador do Flamengo mesmo. O cara tá encantado com o Rio de Janeiro, com o calor da torcida, com como os torcedores rubro-negros o receberam. Tudo leva a crer que o Jorginho volta agora lá para Londres para tentar convencer o Arsenal a liberá-lo em maio. O grande problema é que os caras tiveram mais um lesionado. E o Arteta já soma aí 9 lesionados e esse deve ser o grande problema da liberação dele antes. Mas a ideia do Jorginho agora é ser liberado em maio para se apresentar ao Flamengo, descansar, fazer pré-temporada e estar com o Flamengo no Super Mundial de Clubes. Vamos continuar acompanhando também. Obrigado por tudo, nação. Tenham uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de baixar o aplicativo que é totalmente de graça para você poder acompanhar o Mengão em todos os campeonatos. Chama seus amigos para se inscreverem aqui, deixa o seu like. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.